Esses dias, a irmã Cileida tinha me mandado uma mensagem. Ela disse: irmã, eu não sei se tem acontecido algo, na tua vida, mas eu tive um sonho, e nesse sonho eu precisava orar por você e tal. E eu disse: bom, irmã, muito bom. Independente de sonhar ou não, pode continuar orando por mim, é muito bem-vindo. Porque, às vezes, antes que aconteçam as coisas, o Senhor, Ele já tem nos alertado. Ele já coloca no coração de um irmão para fazer uma intercessão, para orar por você, para pedir pela sua vida. E nós temos que estar atento a todos esses sinais, a tudo que o Senhor tem falado e nos mostrado, e não nos envergonharmos disso. Não sermos como pessoas orgulhosas que muitas vezes não aceitam quando Cristo quer nos tratar, quando Cristo quer nos cuidar. Eu digo isso porque eu conheço irmãos que têm até vergonha de receber uma oração. Não, eu não aceito que ninguém ore por mim, eu não quero que ninguém ponha as mãos em mim, porque eu sou muito santo para isso, eu não preciso disso. Mas até o nosso Senhor, o nosso Salvador, nos seus momentos de angústia e aflição, Ele foi pedir socorro através da oração, falando com o Pai, mesmo sabendo que Ele era Deus, Filho de Deus. Mas Ele não parava de orar, Ele não parava de clamar, e também orava pelos seus discípulos. Oravam por aqueles que iriam continuar o trabalho quando Ele saísse da terra. Então é importante que nós sejamos essas pessoas que vão orar uns pelos outros, que vamos ser a força de alguém que precisa, o ombro de alguém que precisa, levar a palavra para alguém que precisa, um louvor que conforta o coração de alguém que precisa. Mas também haverá momentos nas nossas vidas que nós seremos essa pessoa que precisa de uma oração, que precisa ouvir uma palavra, que precisa ouvir um louvor. Porque a vida do cristão, ela é assim. Você ora por alguém e tem alguém orando por você. Enquanto você se preocupa com o trabalho do Senhor, Cristo tem colocado também a mesma preocupação no coração de outras pessoas para que orem por você, para que clame por você, para que interceda por você. Por isso é importante nós sabermos também que nós somos seres humanos e muitas vezes nós temos falhas, nós temos erros, nós temos as nossas dificuldades. Por isso eu não posso achar que eu sou 100% perfeito, eu não preciso de ninguém. Pelo contrário, eu preciso sim que a igreja esteja orando por mim. Eu preciso que os irmãos nos seus aposentos, na sua intimidade, coloquem o meu nome. Ou então diga: Senhor, pelo menos não esqueça lá da irmã Thaís. É importante. E eu me sinto alegre com isso, porque eu vejo que pessoas se importam comigo, que a igreja tem feito o seu papel. O papel da igreja não é subir num altar e com holofotes e tudo isso e se exibir, não. O papel da igreja é interceder, é rogar ao Pai, é clamar ao Pai. Nós estamos aqui com esse propósito. Por isso que é importante a oração. Por isso que tem poder numa oração, mas não uma oração repetitiva, porque isso a gente sabe que Deus, Ele não se agrada. Mas uma oração sincera, uma oração de um coração sincero, de alguém que está ali disposto a falar com o Pai, como Cristo falava com o Pai. Porque a gente vê que nas suas orações e quando Ele clamava ao Pai, Ele não ia com arrodeios, com bajulações. Não, Ele era direto com o Pai. Se for possível, passa esse cálice de mim, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Orava pelos seus discípulos, mesmo conhecendo a fraqueza de cada um, mas Ele orava por cada um. E esse continua sendo o nosso papel. É importante, e muitas vezes nós nos encontramos em falha. Eu digo isso por mim mesmo, porque muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente esquece. Mas é importante até que ao sair de casa a gente convide a presença dEle. A gente ore ao Pai e diga: Senhor, aonde eu estiver, que o Teu Espírito esteja comigo. Ao sentar para comer, a mesma coisa. Não é você orar pelo alimento, mas para você orar por aquele que está presente com você. Senhor, se sente à mesa, converse comigo. Ao deitar, a mesma coisa. Entregue a Deus todo o teu dia, toda a tua dificuldade, e ponha nas mãos do Senhor não somente a tua necessidade, mas a do próximo.
Porque muitas vezes as nossas orações são somente para pedir. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso ganhar 5.000 por mês, eu preciso de um casamento maravilhoso. Coisas banais. Mas muitas vezes nós não temos tempo para pedir o principal. Ou até mesmo nós nos esquecemos, ou até mesmo não damos importância de clamar pela vida um dos outros e de pedir aquilo que é mais importante para nós, que nós não venhamos nos perder do Senhor. Como Davi orou, como ele disse: tire tudo de mim, mas não tire o teu espírito. Uma oração sincera, quando ele reconheceu que errou e ele foi falar com Deus de forma sincera: pequei contra ti, Senhor. Eu pequei. E nós muitas vezes procuramos rodeio, uma forma de dizer: Senhor, o Senhor sabe, né? É porque é a minha dificuldade, como Adão fez no princípio de tudo, né? Não, a mulher que tu me deste, Deus. Mas a forma certa é entrarmos na presença dele reconhecendo nossos erros e falhas, não procurando culpados, não procurando pôr a culpa até mesmo em Deus, mas reconhecendo os nossos erros. E pedir aquilo que é importante, meu irmão. Deixar que as outras coisas ele vai acrescentando. Será que Deus ele não tem visto a nossa dificuldade? Será que ele é um pai tão ruim? Ou será que ele é um pai ausente que não sabe o que passa na vida do filho dele? Muito pelo contrário, nós somos infiel, mas ele continua sendo fiel. E ele conhece exatamente o que precisamos e o que necessitamos. Por isso, a oração bem feita, ela tem poder. Quando você passa a pensar em outros e não somente em si mesmo. Quando aquela oração ela não é voltada somente para o teu ego, para aquilo que você quer que Deus te entregue, que Deus te dê, mas voltado para pessoas que precisam conhecer esse Deus. Pedir a Deus que todos os dias Ele nos ajude a permanecer. Senhor, eu estou sujeita a errar, a pecar, mas me ensina, eu quero permanecer, eu não quero, dessa presença eu não quero me afastar, fazer igual Davi, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito. Sem ele eu não vivo, eu não posso viver. Isso é uma oração bem feita. Por isso nós como igreja, principalmente nós que somos igreja, alguém que intercede, alguém que ora, não sejamos como muitas pessoas hipócritas, que oram, mas Deus não ouve. Porque Deus não ouve boca. Deus ouve o nosso íntimo, o nosso coração, aquilo que vem do nosso interior. Deus ele não te vê por fora, mas Ele te conhece por dentro. Ele trabalha de uma forma simples, de dentro para fora. Assim que o nosso Deus trabalha e opera no meio de coisas simples. Por isso não precisamos fazer orações longas e repetitivas, porque isso não agrada a Deus. Vamos fazer uma oração simples, uma oração até mesmo curta, mas uma oração sincera, uma oração do nosso coração, verdadeiro, sem fazer várias promessas que nós não somos capazes de cumprir. Não, Deus, porque se tu me entregar hoje, amanhã eu faço tal coisa. Deus nem ouve esse tipo de oração, porque isso se chama barganhar com Deus. Eu te dou algo e tu me dá algo em troca. Isso não é oração, mas uma oração sincera. Deus, eu sei que o Senhor vê a nossa dificuldade. E hoje eu não estou aqui para pedir bens materiais, para pedir somente sobre a minha vida, mas principalmente da vida daqueles que estão em uma situação pior do que a minha. Porque a minha dificuldade eu sei que eu tenho que tratar, mas os meus irmãos estão se perdendo. As pessoas estão morrendo sem confessar o teu nome. E eu não sei se eu vou conseguir ver essas pessoas no grande dia. No grande dia em que o Senhor nos chamará para sentar à mesa contigo. Isso é uma oração que agrada o coração de Deus. Por isso nós temos que ser como essas pessoas. Não estou aqui para fazer ninguém achar que é culpado de alguma coisa, não. As coisas acontecem tudo conforme a vontade de Deus. Mas eu digo isso para que a gente possa também despertar como igreja. Não para que ninguém se sinta triste ou cabisbaixo. Não, mas porque ainda existe tempo de podermos fazer as coisas como Cristo quer, como Cristo se agrada e como Ele nos ensinou. Amém, igreja?